ministério que ele tinha, ele não parava por muito tempo em alguns lugares. Né? Ele ia de passagem ali naqueles lugares. E aonde ele ia, aconteciam coisas diferentes. Ou os mortos eram ressuscitados, ou os cegos tinham seus olhos abertos, ou os paralíticos eram curados, ou pessoas que eram conhecidos como pecadores, como lá no caso de Lucas, capítulo 8, versículo 36, 7, versículo 36, tem uma mulher que nem nome ela tinha. A Bíblia diz que ela era apenas conhecida como uma pecadora daquela cidade, mas ela foi perdoada, né? Ela foi restaurada, e depois essa mulher, a gente descobre que o nome dela é Maria, irmã de Marta, e ela prestou a Jesus a verdadeira adoração, oferecendo um bálsamo, oferecendo ali um nardo puro, um perfume caríssimo, e ela quebrou aquele alabastro, aquele bálsamo, e ungiu a Jesus, e a Bíblia diz que ela chorava e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos e ungia a Jesus com aquele bálsamo, aquele perfume caríssimo, um exemplo de uma verdadeira adoração de alguém que era conhecida como uma pecadora. E Jesus diz que perdoados foram os seus muitos pecados. Isso só para dar um exemplo a vocês de que aonde Jesus ia, acontecia alguma coisa diferente. E a Bíblia diz aí, em Marcos, o irmão leu, né? E eles, caminhando, chegaram em Jericó. Jericó, a Bíblia menciona só 2 vezes Jericó. No caso de Bartimeu e no caso de Zaqueu. Né? Então, Jesus, quando chega naquela cidade, com aquela multidão que o acompanhava, ali havia um cego. E além de cego, ele era mendigo. A Bíblia, nós sabemos, por exemplo, que naquele tempo não havia os recursos que tem hoje, não tinha método Braille, não tinha bengala para um cego andar sozinho, não tinha uma escola onde ele pudesse aprender alguma coisa. Eles eram colocados para mendigar mesmo, para pedir esmola. Não havia recurso para aquelas pessoas. Só que aquele cego, ele tinha algo muito especial. Provavelmente, pelo que a gente entende da palavra de Deus, ele já tinha ouvido falar que havia um homem chamado Jesus, Filho de Deus, que tinha poder e que onde ele passava, ele poderia curar as pessoas que estavam enfermas. Ele já deveria ter ouvido, provavelmente, que onde Jesus passava, as pessoas não eram mais as mesmas. Por mais que elas continuassem duras de coração, mas agora elas passariam a ouvir a verdade. Elas passariam a ter conhecimento da salvação. Elas passariam a ter a noção do arrependimento, do perdão dos pecados, da vida eterna e também do juízo. Porque Jesus pregava isso. Aonde ele ia, ele pregava e ele curava e ele transformava vidas e famílias que às vezes tinham um membro afastado por uma doença, por uma lepra, por uma cegueira. Aquele membro era restituído à sua família porque Jesus o curava e agora aquela pessoa tinha uma vida nova pela frente. E muitos, além de curados, eram até salvos. Além de curados, recebiam também o perdão dos seus pecados e a vida eterna. E agora, eles eram pessoas que seguiam a Jesus, como esse cego, que diz a Bíblia aí no versículo 52, que ele seguia a Jesus estrada fora. Ele passava a ser um discípulo, um seguidor de Jesus. E Bartimeu, aquele homem, a Bíblia nos diz que quando ele ouviu o movimento da multidão, quando ele ouviu aquelas vozes, aquele movimento assim, o cego, né, ele não pode ver, mas ele ouve, e certamente ele perguntou a alguém o que era aquilo, e alguém disse: é Jesus que está passando. E aí ele começa a clamar, ele começa a gritar, porque ele precisava se fazer ouvido. Ele sabia, ele tinha noção
de que aquele era o dia dele, era o dia da sua transformação, era o dia da sua bênção. A sua bênção finalmente havia chegado, estava muito próximo. Ele não sabia muito bem aonde estava, mas ele sabia que a bênção dele estava ali, muito perto dele. E a Bíblia nos diz que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe? O que ele nos ensina com isso? Hoje em dia, vocês sabem, nós sabemos, as pessoas estão dizendo por aí, quando se encontram em alguma situação de enfermidade, de dificuldade, elas dizem assim: meu Deus, eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Eu declaro, eu determino e eu faço aquilo e eu aconteço, mas o Evangelho não diz isso. A palavra de Deus nos mostra que nós temos que chegar a Jesus com humildade, como esse homem chegou. Ele gritava, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. Quantas pessoas passaram por aquele homem e nada puderam fazer, mas agora ele estava diante daquele que era o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Deus encarnado que veio à Terra para transformar vidas, para mudar situações, para mudar histórias de pessoas que nunca mais seriam as mesmas. E naquele momento aquele cego, ainda cego, mendigo, desprezado, começa a clamar, porque ele sabia que talvez Jesus nunca mais voltasse em Jericó. Então ele precisava ser ouvido. Ele precisava dessa oportunidade como o momento em que a sua vida sofreria uma verdadeira transformação. E ele tinha fé, ele cria, ele não se deixava ser abatido, porque a multidão que ali estava, sem compaixão, apesar de estar vendo que Jesus fazia milagres, que Jesus tinha poder, essa mesma multidão insensível, dura de coração, eles diziam para que ele se calasse, né? Eles mandavam que aquele homem se calasse, mas Bartimeu, ele estava determinado. Aquele seria o dia em que Jesus iria ouvi-lo, porque era o dia em que Jesus estava passando naquele lugar, ali, com aquela multidão, e ele gritava, e ele clamava para que Jesus o ouvisse e o atendesse. Ele sabia que Jesus era o único que poderia fazer alguma coisa por ele. Ele sabia que o governador daquela cidade, ele sabia que os magistrados, aqueles dirigentes, nada poderiam fazer por ele como nunca tinham feito, mas que Jesus, na sua passagem, poderia mudar a sua história. E aí ele clama: Jesus, filho de Davi, e ele fala em duas coisas nas quais Jesus é muito rico: misericórdia e compaixão. Né? Misericórdia por quê? Porque ele se sentia um miserável pecador, necessitado da cura, necessitado do perdão, necessitado de que Jesus olhasse para ele, para a situação dele, para que ela fosse mudada. E ao mesmo tempo compaixão. Jesus, quando via as pessoas sofrendo, ele tinha compaixão. O que é isso? É você sentir como se fosse você que estivesse sofrendo no lugar daquela pessoa. É você trazer para você mesmo a dor que a outra pessoa está sentindo. É como se você visse alguém chorando e você sentisse aquela mesma necessidade de chorar junto com aquela pessoa, de estender a mão, de ajudá-la, de fazer alguma coisa, de demonstrar o amor, de demonstrar a sensibilidade, um coração sensível. Isso é compaixão. Então Jesus, ele se compadecia quando ele via alguém sofrendo, mas ele não somente se compadecia e dizia: poxa, que pena, o que eu posso fazer? Não, ele sempre tomava uma atitude e ele, ou ele perguntava, ou ele ia e curava. E no caso daquele homem, o cego de Jericó, ele mandou chamá-lo.
Ele mandou chamá-lo. E aquela mesma multidão que até então dizia para que ele se calasse, agora ela mudou o seu pensamento. Disseram para ele, para que ele tivesse bom ânimo. O mestre te chama. Né? E ele, através do chamado de Jesus, aquele homem Bartimeu, a Bíblia diz que ele lançou de si uma capa. A gente não sabe o que representava essa capa, mas para nós na vida espiritual ela pode representar uma capa de dúvida, uma capa de incredulidade, ela pode representar algum obstáculo que nos impede de nos levantarmos e de atendermos o chamado de Deus. Não é? A Bíblia diz que, e lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Agora, aquele homem que durante tantos anos, durante tanto tempo, mendigou, agora ele estava diante daquele que poderia transformar a sua vida. E Jesus faz para ele uma pergunta, assim, até curiosa. Aquele homem poderia ter várias respostas. Jesus, quando está diante daquele homem cego de Jericó, Bartimeu, ele pergunta para Bartimeu: o que queres que eu faça? Né? E Bartimeu, ele poderia ter as mais diversas respostas. Ele poderia dizer assim: ah, Senhor, eu quero ficar rico, eu quero deixar essa vida aqui, tu sabes que eu sou um mendigo, né? Eu não quero mais viver aqui, eu quero... Enfim, ele poderia pedir a morte dos seus inimigos, daqueles que o desprezaram. Ele poderia fazer vários pedidos, mas ele apenas pediu: Senhor, que eu torne a ver. Então, nós entendemos com isso que Jesus, até mesmo na nossa oração, por que a gente deve orar a Deus, se a própria Bíblia diz que Jesus já sabe a palavra que a gente vai pronunciar? É porque Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que nós queremos. Isso significa comunhão, isso significa intimidade. Ele quer que nós tenhamos com Ele intimidade, para que nós possamos pedir, ainda que Ele saiba do que a gente precisa. É como muitas vezes um pai, ele está ali, né, e ele vê o seu filho precisando às vezes de uma sandália, de uma roupa nova, de alguma coisa, né, mas ele se agrada quando o filho chega para ele e diz assim: pai, eu queria que o senhor comprasse uma roupa para mim, comprasse alguma coisa para mim que eu estou necessitando. Não é? Então aquilo mostra intimidade. É claro que o pai já sabe do que o filho está precisando, mas ele quer que o filho tenha com ele intimidade, comunhão, que tenha assim esse laço de amizade, esse relacionamento verdadeiro de confiança. Não é? Então Jesus, ele agiu com esse homem dessa mesma forma. Ele sabia o que ele queria, é claro que ele sabia. O propósito dele, inclusive, não era somente curá-lo, mas salvá-lo principalmente. E aí, a Bíblia nos diz que aquele homem responde da maneira correta: Senhor, que eu torne a ver. E aí, a Bíblia fala, né? A Bíblia diz que Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. Isso nos mostra que, além de ele receber a cura física, naquele momento ele passou a enxergar. Naquele momento ele não seria mais aquele cego mendigo, ele não seria mais aquela pessoa desprezada. Ele teria a oportunidade de conseguir um trabalho, ele teria a oportunidade de voltar para a sua família, caso ele ainda tivesse família, ou quem sabe conseguir uma família. Agora ele teria condição, porque foi devolvida a ele a visão, assim como ele pediu. Mas o mais importante, quando Jesus diz para ele: a tua fé te salvou, a Bíblia nos mostra que aquele homem, ele não foi embora para sua casa, ele não foi embora para o seu lugar ali de origem, né? E ficou caladinho, ficou como se nada tivesse acontecido.
a Bíblia nos fala que agora ele seguia a Jesus estrada fora. Ele se tornou um discípulo, ele se tornou um seguidor de Jesus, porque ele foi o objeto da cura divina de Jesus. Então, uma outra coisa que nós aprendemos com isso é que todo milagre que Jesus fazia era para glorificar a Deus. Todo milagre que Jesus fazia não era, Jesus nunca fazia como as pessoas fazem, como ainda nós mencionamos aqui, que as pessoas fazem as pessoas se colocarem de frente para as outras e dizer: quem te curou? Ou então, vai, corre, pula, faz isso, faz aquilo. Não, Jesus nunca deu espetáculo. A missão dele não era essa. Nós temos um outro exemplo lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Quem puder, abra sua Bíblia, capítulo 5, naquele lugar, esperando por aquele momento em que o anjo viesse para agitar as águas, para que ele fosse colocado lá e para que ele fosse curado. E ele estava naquele lugar ali, e um dia Jesus chegou ali e encontrou exatamente aquele homem que já estava esperando há tanto tempo a sua cura. E novamente nós vemos o exemplo de Jesus perguntando para aquele homem o que ele queria. Jesus, quando se aproximou daquele homem, sabendo que ele estava ali há muito tempo, como diz o Evangelho de João, a Bíblia nos fala que Jesus faz para ele uma pergunta: queres ser curado? Aquele homem poderia muito bem dizer: não, Senhor, não precisa mais, eu já estou aqui há 38 anos, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida? Eu já estou aqui há tanto tempo, eu já vi tanta gente sair daqui, eu acho que daqui eu não saio mais. Só que aquele homem, ele responde com humildade, novamente mostrando a necessidade da humildade e de você dizer o que você quer de Deus, com as tuas palavras, com a tua sinceridade. Ele disse para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, porque sempre que eu vou, acontece de ir um outro antes de mim. Isso, amado, já acontecia há 38 anos. Deixava ser curado ali. Ele queria receber a sua bênção, a sua cura, ter a sua vida transformada. Ele queria sair daquele lugar. Mas as pessoas que já tinham sido curadas não tinham nem ido lá voltar para ver quem precisava de ajuda para descer até o tanque. Né? Como as pessoas são ingratas, às vezes, em receber uma bênção de Deus e não ajudar aqueles que não receberam ainda. É por isso que nós, que hoje somos salvos em Cristo Jesus, a gente vem até aqui esse lugar para pregar a palavra de Deus, porque nós já recebemos de Deus alguma coisa. E nós queremos que as pessoas que estão aqui também recebam, que elas também sejam abençoadas, que elas também tenham uma vida feliz, uma vida que elas possam proclamar a salvação eterna em Cristo Jesus, que elas possam dizer: olha, através da oração eu recebi uma bênção e eu estou partilhando, eu estou dividindo essa bênção com alguém. As pessoas que eram curadas nem sequer voltavam lá para ajudar aquele homem que já esperava há tantos anos por aquela bênção. E Jesus cura aquele homem, e aquele homem sai de lá, e ele, depois a Bíblia vai dizer que ele fala que quem curou ele foi um homem chamado Jesus. E aí, Jesus, numa ocasião, encontra esse homem, sabe onde? No templo, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela sua vida transformada, pela cura, pela salvação, pelo perdão, pela oportunidade de uma vida nova. Mas Jesus dá um alerta para ele. Jesus diz assim: olha que já estás curado, né? Olha que já estás curado.
procura não fazer mais nada de errado para que não te suceda coisa pior. Agora que você já está curado, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Você recebeu não somente a cura, mas a salvação. Agora você tem a oportunidade de ir ao templo com as suas próprias pernas. Você tem a oportunidade de, com a liberdade que Deus te deu, você tem a oportunidade de buscar a Deus verdadeiramente. Então nós encontramos esse exemplo e nós vemos mais uma vez o quanto, se nós queremos receber uma bênção, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ter humildade diante de Deus. Não é exigir de Deus como se Ele nos tivesse obrigação, como se Ele fosse nosso empregado, não como as pessoas estão dizendo por aí. É pedir de Deus, Senhor, se for da Tua vontade, se Tu quiseres, eu preciso disso aqui. Eu necessito, Senhor Deus, eu preciso que Tu me ajudes, porque só Tu podes fazer isso por mim. Lá em Mateus, no capítulo 8, depois que Jesus prega as bem-aventuranças, depois que Ele prega o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o 7, Jesus, Ele desce ali do Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que grande multidão o acompanhava, grande multidão o seguia. E aí, quem encontra com ele? Um leproso. Um homem que tinha uma doença que naquela época, que ainda hoje, é uma doença que ela acaba separando as pessoas, não mais como antigamente era muito pior. A lepra, ela tinha a capacidade de fazer com que a pessoa fosse afastada da sua família, ela ficava em lugares desertos, em lugares onde ninguém ia. E o leproso, ele tinha que dizer para as pessoas que ela não deveria se aproximar dele porque ele era imundo. Né? Ele era uma pessoa impura. Então aquele homem leproso, aquele homem que com certeza já deveria ter sido vítima de muito preconceito, de muito desprezo, de muita tristeza, ele chega para Jesus e ele diz algo maravilhoso. Ele diz algo maravilhoso, amados. Ele diz assim: Senhor, se quiseres, tu podes curar. Se tu quiseres, só se tu quiseres, tu tens o poder de me curar, tu tens o poder de eliminar de mim essa doença, essa enfermidade. Né? Só se tu quiseres, se for a tua vontade, tu podes curar. Eu sei que tu tens esse poder, porque aquele homem certamente já tinha ouvido também a palavra de Deus ali em Mateus capítulo 5 até o 7. Se quiseres, tu podes purificar. Fica limpo. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, aquele homem ficou limpo da sua lepra. E no Evangelho de Mateus, não dá muitos detalhes, mas em Marcos, por exemplo, fala que aquele homem, Jesus fala que ele não deveria dizer nada a ninguém, mas que ele deveria apenas se mostrar para o sacerdote, que era a pessoa que tinha o poder de dizer que realmente ele estava purificado, que ele estava livre para fazer qualquer trabalho, porque agora não tinha mais aquela enfermidade. Só que aquele homem, ele não resiste à alegria, e ele começa a proclamar, e ele começa a dizer que ele foi curado da lepra. Ele não somente mostra para o sacerdote ali que ele foi curado, que ele foi limpo, mas ele começa a proclamar, ele começa a dizer o que Jesus fez na sua vida. E aí, a Bíblia nos diz que agora Jesus já não podia mais ficar sozinho em tantos lugares, porque aonde ele ia, as multidões o seguiam. Então, nós passamos a entender que, nessa noite, se nós queremos alguma coisa de Deus, nós temos que chegar para Ele com humildade. A primeira das bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é? Então, a humildade é essencial
para que nós alcancemos as bênçãos do Senhor. Essas 3 pessoas que nós mencionamos aqui, elas demonstraram exatamente humildade, a condição de que elas não podiam fazer nada por elas mesmas, a necessidade que elas tinham de que Jesus transformasse as suas vidas, e elas, em alguns casos, Jesus chegou até elas, em outros casos, elas chegaram até Jesus, mas de qualquer modo, elas tiveram um encontro verdadeiro com Deus em Jesus Cristo, e as suas vidas foram transformadas, e eles receberam cura divina, perdão dos pecados, salvação. E, infelizmente, tem casos em que aconteceu o contrário. Aqueles outros 9 foram seguir suas vidas, nem sequer voltaram para agradecer a Deus pela bênção em Jesus Cristo. Seguiram as suas vidas como se nada tivesse acontecido, como se Deus não existisse, apesar de terem recebido uma nova oportunidade de viver. Então, através da humildade dessas pessoas, elas receberam não somente cura, mas principalmente salvação. Há um tempo atrás, eu estava num banco e uma mulher chegou para mim e fez assim, e eu disse assim: moça, o que você está fazendo? Ela disse: não, é porque Deus me deu o poder para eu te curar. Uhum. E eu disse para ela assim: mas moça, me perdoe, eu também sou servo de Deus, me perdoe, eu vou te fazer uma pergunta. Quem foi que disse para você que eu estou atrás de cura física? Era melhor que você pregasse o evangelho para mim, era melhor que você falasse da salvação eterna para mim, porque você já pensou, se eu for curado e seguir minha vida como se nada tivesse acontecido, eu vou ser um perdido. Além de curado, a minha vida não vai ter sentido nenhum. Se o Senhor Deus um dia quiser me curar, Ele vai fazê-lo, mas o milagre que eu mais preciso na vida, e que eu já tenho graças a Deus, é a salvação eterna. É isso que você tem que pregar, e não cura física. Isso é muito bom, é maravilhoso, mas acima de tudo, salvação, perdão dos pecados, necessidade de arrependimento, de uma vida nova, de uma vida transformada, é isso que faz o milagre na vida do homem e da mulher. A cura, ela vem depois. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Diz a Bíblia, Jesus falou isso. Então nós precisamos entender que a nossa necessidade maior não é de cura física, não é de bens materiais, não é de uma posição social. Isso aí tudo passa. Mas nós precisamos ter certeza da salvação em Cristo Jesus, porque ela custou muito caro. Ela custou a vida de Cristo, ela custou o sangue derramado na cruz do Calvário. Foi um preço muito alto pago por nós, e por isso nós precisamos ter certeza da salvação, ter humildade para reconhecer que a salvação não é um bem que nós merecíamos. Nós merecemos era o inferno, a condenação. Pela graça de Deus nós fomos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, e nem das nossas boas obras, para que ninguém se ache um melhor do que o outro. Então que Deus nos faça sempre refletir sobre isso. O que nós estamos fazendo com o presente que Deus nos deu? A salvação eterna, o perdão dos pecados. Será que nós agradecemos todos os dias porque somos salvos? Será que nós agradecemos todos os dias porque um dia tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e entender o propósito de Deus na vida da gente? Será que nós temos levado aqueles que necessitam uma palavra de compaixão, de carinho, de dizer: olha, eu estou com você, eu estou orando por você, é o que eu posso fazer por você, é orar, é colocar você diante de Deus. Quem ama, ora. Se você ama a alguém, ore por esse alguém, peça que Deus salve, liberte, transforme, peça que Deus traga para o seu aprisco, para que ela também seja ovelha, para que naquele dia ela possa ouvir do Senhor Deus em Jesus Cristo: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco,
sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor, na vida eterna, de onde ninguém vai poder te tirar. Então que Deus nos abençoe, que a sua palavra ela possa fazer morada em nossos corações. Amém. Amém, Senhor.